traducción simultánea en español, haciendo clic en interpretación en la parte inferior de su pantalla y seleccionando español. ¿Vale? Em português, bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do Diálogos Ashoka, um espaço de encontro mensal pensado... De encuentro mensual ideado para que todas las personas que tengan interés en... de que todas as pessoas juntas podem transformar o mundo, como acreditamos na Ashoka. São encontros curtos, mas intensos, onde pessoas da comunidade Ashoka falam sobre o seu trabalho, seu desafio e seu impacto. Gostaria de lembrar também que esta chamada está sendo gravada e ela vai ser compartilhada também nas redes sociais da Ashoka Espanha. O meu nome é Rafael Murta, eu sou diretor na Ashoka Brasil e faço parte dessa comunidade Ashoka e fui convidado pela Ashoka Espanha para mediar essa conversa com a Joana Moreira. Antes de introduzir o nosso tema, Joana, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele mais clara, tenho cabelos trançados, crespos, que não aparecem muito bem no vídeo, porque a tecnologia não reconhece o meu cabelo aqui. Uso uma camiseta uma camiseta azul escuro com uma estampa africana, como colarinho. Hoje nós vamos fazer uma conversa muito especial, né? Nós convidamos a empreendedora social Ashoka, Joana Moreira, né, para falarmos sobre juventudes pela transformação social, e vamos fazer isso nos próximos 30 minutos. Você também, que está nos assistindo, pode participar deste diálogo, pode enviar a sua mensagem pelo chat aqui do Zoom, e a nossa equipe vai coletando as suas perguntas e vai introduzindo aqui para a nossa conversa. Joana, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de estar aqui do Brasil, tendo a oportunidade de te entrevistar e fazer esse bate-papo contigo. E como ponto de partida, além de se apresentar e contar um pouquinho para a gente brevemente sobre o movimento Transformers, né, que você criou aí em Portugal, também se apresente, né, quem é a Joana e faça a sua autodescrição para a gente. Boa, então também estou muito contente de estar aqui contigo, Rafael, portanto é mútuo. Vou começar pela audiodescrição. Então eu sou a Joana Moreira, tenho 33 anos, sou uma mulher branca. Soy una mujer blanca, tengo el cabello oscuro, negro, un poquito por encima de los hombros, tengo una camisa roja con cascos en los oídos y aparte de que mi cabello sea negro, ya empieza a tener alguna que otra cana que empieza a nacer. Soy muy inquieta y por ello decidí ser emprendedora social. Disso também sou psicóloga clínica e da saúde e lidero o movimento Transformers, que é o movimento de participação cívica e social em Portugal. Nós acreditamos há 13 anos, desde que fundamos a organização, que toda a gente tem um talento, uma coisa que gosta muito de fazer, mas isso só ganha valor quando o partilhamos com os outros. E, portanto, o que nós tentamos fazer é perguntar aos jovens o que é que eles gostavam de aprender e garantir que eles podem aprender esses talentos, ao mesmo tempo que estão a aprender competências sociais e que estão a tornar melhores pessoas, e os talentos vão desde o hip-hop ao grafite, ao parkour, à escrita criativa, a vários desportos, garantindo que qualquer jovem, desde escolas a centros de acolhimento, a bairros sociais, pode aprender o que quiser com pessoas da comunidade. Portanto, assim, o pitch rápido é este, Rafael. Sensacional. Então, eu vou começar por aí, Joana, a nossa conversa, pedindo para você contar um pouco quando que começou esse trabalho, né, e o que te motivou, né, a criar o movimento Transformers. Não sei se foi alguma situação específica ou já é uma questão que você vinha ao longo da sua trajetória observando e te motivou a criar esse movimento, né? Qual que foi o ponto de partida, né? O momento de virada, falou, vou criar um movimento Transformers, vou criar uma organização
E conta um pouco também do impacto que vocês têm criado, né? Então, são quantos jovens, quantos voluntários e como que funciona essa combinação y entre cómo funciona esta combinación entre el deseo de las personas jóvenes que quieren formarse en algún talento, una habilidad nueva, y las personas que ofrecen esta formación. De acuerdo. Transformers nació en 2010 a manos de una persona extraordinaria que se llama Juan Brito, Joan Brito. Joan vio el poder del hip hop. Él tenía un grupo de... Não estavam a fazer asneiras, não estavam a fazer disparates, eles queriam juntar-se a uma crew, a um grupo de pertença com o qual eles se identificassem, e percebeu o poder do hip-hop, que é tão simples como os mais novos aprendem com os mais velhos, que um dia vão crescer e ensinar os mais novos. Portanto, há este ciclo de transmissão informal de talento. E na altura ele foi representar a juventude portuguesa ao Fórum Mundial Económico em Davos e falar desta ideia de que bom que era se todos nós pudéssemos aprender aquilo que nos apaixona na nossa comunidade com os jovens parecidos connosco. E foi aí que surge a ideia dos Transformers, em 2010, e o que temos vindo a fazer é, agora já já mobilizamos mais de 6.000 jovens em Portugal, mais de 400 mentores voluntários, é então perguntar a crianças e jovens em risco de exclusão o que é que as faria participar, o que é que as faria sair de casa, o que é que gostavam mesmo muito de aprender, e garantir que podem aprender essas atividades uma vez por semana com mentores voluntários, em contexto comunitário, sendo que os mentores voluntários também eles são jovens que já têm este talento e estão disponíveis para ensinar, e portanto fazemos este match entre o que os miúdos querem aprender e o que outros jovens querem ensinar. E para nós é mesmo muito importante esta coisa de não termos professores. O objetivo não é ensinar uma atividade, é que este mentor ou esta mentora sejam os irmãos ou as irmãs mais velhas destes miúdos, garantindo que aprendem mais do que hip-hop, não é? Como é que podem aprender a ser melhores pessoas, valores sociais, como é que podem dançar sobre o bullying, sobre o racismo, trazer estes temas todos tão importantes, e portanto o impacto tem sido extraordinário. Eu acho que assim, podia dar muitos números, mas isso dá para ver no site os números todos de impacto. Eu acho que o mais bonito que tem acontecido é que nós hoje temos aprendizes que já se tornaram nossos mentores, ou seja, foram miúdos que começaram a aprender uma atividade connosco, sobretudo jovens que cresceram em centros de acolhimento e que aprenderam esta atividade, continuaram a praticá-la e hoje já estão a ensinar a outros jovens. E esta é a ideia de movimento, não é? É que hoje eles já são crescidos e já estão a ensinar outros jovens e o ciclo não vai parar. E, portanto, a par disso já fazemos muitas outras coisas e temos intervenção em muitas outras áreas da juventude, mas essencialmente é isto que continuamos a garantir. Sensacional. Joana, com o movimento Transformers, você tem percebido uma ampliação, de fato, da participação política, né, dessas Sim. juventudes? E aí eu estou falando participação política de uma maneira, inclusive, mais ampla, né? Tanto pensando e ajudando a elaborar e implementar novas políticas públicas, ou até no sentido mais estrito mesmo, né? De pensar como, enquanto jovem, cada uma dessas pessoas pode ter uma incidência política. Sim, eu acho que é importante, e nós já falamos disto os dois, não é? O que é isto da política, não é? E a política é o podermos participar, e portanto sim, nós estamos a contribuir para esta participação política só pelo facto de garantirmos espaços de fala a estes jovens que muitas vezes ninguém quer ouvir. E também já tínhamos falado, Rafael, esta coisa de muitas vezes o que acontece é que os decisores políticos criam leis para a juventude sem lhes perguntar o que é que efetivamente eles mudavam, e eu acho que esta é a grande mais-valia dos Transformers, é que nós perguntamos aos miúdos, aos jovens, o que é que eles querem fazer, o que é que os faria participar, e dando este espaço de fala faz com que às tantas isto também já comece a ser um movimento de participação política, e para além deste projeto também já começamos a trabalhar com associações de estudantes do ensino secundário, com associações juvenis, garantindo que estes grupos informais de jovens ou grupos formais de jovens têm as competências necessárias para mudar a política
local. E outra coisa que também temos vindo a fazer e que eu acho que é extremamente importante, que é participarmos nos Conselhos Municipais da Juventude. Portanto, aqui em Portugal, quase todas as câmaras municipais têm estes conselhos municipais em que os jovens são convidados a apresentarem e a discutirem as políticas da juventude locais. E nós somos sempre muito ativos na participação destes conselhos municipais e chateamos muito os nossos aprendizes, os nossos mentores, para também o serem. E, portanto, acho que tudo isto faz com que haja também todo um advocacy nesta área, porque o que queremos no final do dia, e também é a filosofia da Ashoka, é mudar a política pública na área da juventude, porque sozinhos, só com pequenos projetos nunca o vamos conseguir fazer. Porque solos no lo conseguiremos. También tienen un interés mayor o un efecto de esto dentro de las estructuras de gobierno, ya bien sea el gobierno municipal o otras instancias. Sí, creo que sí, incluso porque empezamos a tener jóvenes como Greta Thunberg, por ejemplo, que ponen los asuntos al orden del día y que empiezan a inquietar a algunos políticos y por lo tanto, cuando se empezó a entender que estos jóvenes eran los que estaban trayendo estos temas a boca de todos y que estaban provocando grandes huelgas, como ahora en Portugal, que está habiendo un gran movimiento de manifestaciones en cuanto al alquiler y a la vivienda y a una vivienda más accesible para que los jóvenes que cada vez tienen salarios más bajos en Portugal. Já está a acontecer porque os jovens já não estão só nas redes sociais, mas também fazem muito ativismo via digital, que é super importante, e isto já começa aqui a inquietar e a levantar alguma poeira, e ainda bem, porque se não são os jovens a fazer isto, se calhar isto também não muda assim tão rápido. Sensacional, muito bom. Você falou de habilidades, e aí isso me provoca uma outra pergunta. Dando um pouquinho de contexto, né? A gente, você sabe disso, na Ashoka nós temos uma abordagem também sobre novos paradigmas, né? Construção de novos paradigmas, e o primeiro deles, né? Toda criança pratica empatia, um segundo que é toda pessoa jovem se reconhece como um agente de transformação, e isso calcado em um conjunto de habilidades, né? Empatia, trabalho em equipe, o protagonismo social, né? A prontidão para o agir e para a transformação coletiva. Você tem percebido como que essas formações, né, desenvolvimento das habilidades que são pedidas pelos jovens, contribui também para o desenvolvimento dessas habilidades transformadoras? Sim, e até te posso dar o exemplo do nosso projeto, as Escolas de Superpoderes, não é? Todos os meses há um tema ligado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, independentemente de eles terem surf, ou hip-hop, ou grafite, ou skate, eles estão a falar sobre bullying, sobre racismo, sobre desigualdade de género, sobre sustentabilidade ambiental e, portanto, porque no final do dia nós não queremos ter atletas de hóquei em patins ou b-boys e b-girls super sensacionais, nós queremos ter melhores pessoas e jovens mais conscientes e, portanto, as atividades são só um desbloqueador para ir mais a fundo na conversa e trabalhar estas questões sociais, porque nós temos um princípio, também partilhava contigo no outro dia, que é o payback, que é todos os nossos grupos têm que identificar um problema na sua comunidade e tentar minimizar ou resolver esse problema com a atividade que estão a ter. E os problemas que eles identificam vão desde o abandono dos animais ou não haverem dadores de medula óssea africanos em Portugal, por exemplo. E como é que com o hip-hop ou com o skate vocês podem mudar isto? É o convite que lhes fazemos. E, portanto, isto só se consegue... eu acredito, e nós nos Transformers acreditamos que isto só se consegue também com relações de proximidade, com eles se sentirem ouvidos pelos mentores e com eles perceberem que nós queremos é trabalhar melhor a equipa, que sejam mais empáticos com os problemas à sua volta, que sejam mais conscientes quando veem alguma coisa com a qual não concordam, que tenham um pensamento crítico, esta coisa assustadora que está a acontecer das fake news, não é? Que sejam críticos sobre o que é que está a acontecer. E isto são as competências
de hoje, já não são as competências do futuro, não é? Fala-se muito de competências do futuro e de escolas do futuro. Está a acontecer agora. Nós precisamos que os jovens, os adultos, as pessoas saibam trabalhar em coordenação e em comunicação e se interajudem. E, portanto, isto tem a ver com estas habilidades transformadoras, ou seja, nós ficamos com centenas de miúdos a saber dançar no final do ano, mas, se não mas para isso eles podiam ir para uma escola de dança. Portanto, o grande objetivo é como é que com a dança nós trabalhamos estas competências, estas habilidades transformadoras, como tu lhe chamas e como nós chamamos na Ashoka. Perfeito. E aproveitando esse gancho que você falou né, das habilidades do futuro, em alguma medida, você percebe que isso tem redesenhado os perfis esperados pelo mercado de trabalho? Porque esses jovens, as pessoas todas, né, têm também uma expectativa sobre trabalho, né, sobre geração de renda e por aí vai. Ao mesmo tempo, elas estão trazendo para a atualidade um conjunto de habilidades e um outro perfil pessoal que acaba sendo profissional também, né? Como que você percebe que isso está sendo redesenhado para o mercado de trabalho? O que que vai ser esperado no futuro ou dos futuros profissionais? Sim, eu no futuro não sei, bem, acho que ninguém sabe, não é? E estamos todos a tentar perceber como é que isto, o mercado de trabalho funciona e acho que estamos todos com as mesmas inquietações. O que eu sei é que são estas soft skills que distinguem, não é, os jovens, e que é nisto que nós temos que apostar, nestas competências, porque é isso que nos vai distinguir, no mercado de trabalho. E falando da nossa realidade dos Transformers, a maioria dos nossos jovens não gosta da escola, não é? O sistema de ensino é padronizado em Portugal, não se renovou, não se reinventou, ainda se ensina como há 50 anos atrás, não se preparam os jovens para saberem fazer perguntas a um chat GPT, por exemplo, que é tendência, e portanto tem que ser estes movimentos civis, estas organizações da sociedade civil, também a trazerem estes assuntos para cima da mesa para conseguirmos garantir que estes jovens aprendem o essencial, não é? Que era isto que também falava, das competências sociais, do trabalho em equipa, da comunicação, que é o que o mercado de trabalho hoje em dia está à procura, não é? Porque as competências técnicas ensinam-se. As competências humanas é muito mais difícil ensinar e demora mais tempo. E posso dizer que, por exemplo, nos Transformers é um tema que nós falamos muito na equipa, não é? Nós queremos contratar boas pessoas. O resto nós ensinamos. E eu acho que as empresas também nesta tendência agora dos critérios ESG e quererem incorporar a sustentabilidade ambiental e social, quererem contratar jovens que cada vez mais querem ter um propósito no trabalho, temos que garantir que estes jovens estão preparados quando chegam ao mercado de trabalho para as empresas quererem, as empresas, as organizações, quererem reter estes jovens, não é que eu adoro a palavra reter, e portanto temos que garantir que estes jovens são cidadãos ativos, participativos, que são boas pessoas, que têm boas competências, e também falávamos disto no outro dia, não é? De cada vez mais temos empresas, organizações que vêm ter connosco porque têm vindo a perceber o impacto que nós temos na vida destes jovens, que têm ainda menos oportunidades no acesso a emprego. Então, como é que elas podem ajudar a empregabilidade destes jovens ao final de 2 anos de trabalharem connosco? E nós também temos muita alerta, até porque os nossos miúdos estão todos a crescer e a entrar no mercado de trabalho, e como é que nós os podemos ajudar nisto e fazer esta ponte? Eu acho que é garantindo antes, não é? Garantindo que estamos a formá-los bem, com as competências certas, antes deles chegarem ao mercado de trabalho. Acho que te respondi, não respondi? Sim, perfeitamente. E sua reflexão é muito interessante, né? O foco no aspecto humano. Então, contratar boas pessoas no lugar de contratar a habilidade técnica em si, né? O que era até algum tempo a prioridade das organizações, né? E hoje isso vai se reconfigurando, né? Essa sua ideia de que você contrata uma boa pessoa, né? E tem essa habilidade
sobre o olhar no mundo, a habilidade crítica, mas que as habilidades técnicas se aprende, né? Se aprende muito mais facilmente, né? Isso Sim, é muito sim, sim, sim. interessante. Achei isso muito interessante. A gente tem aqui uma pergunta, Joana, que veio do público. Imagino eu que a abordagem aqui é de colaboração internacional. Que a pergunta é: como, estando em El Salvador, podemos ter algum vínculo com as iniciativas que estão surgindo? É conversarmos quando quiserem. Portanto, o que nós já temos os nossos programas codificados, ou seja, como ser um mentor, como dar uma aula dos Transforma, já temos isto tudo em manuais. E, portanto, qualquer organização de qualquer país, de cualquier país que no necesite ser solo de lengua portuguesa, quiera tener acceso a nuestros programas, es simplemente ponerse en contacto con nosotros, les dejamos el email, ir a nuestra web y hablemos, porque creemos también que esto no se é puede. importante fazer crescer e solidificar o movimento em Portugal, sermos uma entidade amplamente reconhecida na área das políticas públicas da juventude em Portugal, já o somos, e portanto ajudem-nos também agora a ir para outros sítios. Se já tiveram essa oportunidade de intercâmbio para fora de Portugal e você tem alguma experiência para relatar Sim, sobre isso? sim, nós temos colaborado com algumas organizações europeias, também ao abrigo do programa Erasmus+, na lógica de partilhar boas práticas. Ainda na semana passada, a Marta, da nossa equipa, esteve na Alemanha a partilhar este conceito do payback, como é que nós o fazemos, como é que nós podemos garantir que mais jovens percebem o que é que se passa à volta deles e criam ações para minimizar esses problemas. Também já tivemos em Itália, em Espanha e noutros países a partilhar aquilo que nós fazemos e como é que nós conseguimos, como é que temos conseguido mobilizar os jovens em Portugal, até porque somos muito otimistas sobre isto, não é? E a verdade é que os dados não são muito otimistas, cada vez há menos jovens a fazer voluntariado, sobretudo depois do Covid, os índices de participação cívica e social baixaram, mas nós somos otimistas. Eu acho mesmo que os índices continuam a não aumentar em muitos países, porque nós continuamos sem perguntar aos jovens o que é que eles querem fazer. E inventamos as soluções, nós adultos, nas quais eles depois têm que se encaixar. E eles já não se querem encaixar, eles querem fazer parte da solução. E, portanto, é isso que nós temos vindo a fazer nos últimos 13 anos. Muito bom. Uma pergunta que me vem do payback que você compartilhou: você percebe um efeito de rede? Porque o jovem vai para a comunidade, ele precisa fazer uma entrega que é para a comunidade dele a partir daquela habilidade que ele está desenvolvendo. E isso deve promover algum tipo de mobilização, né, naquele território. O que surge, né? Existe um efeito de rede a partir da ação de um Sim, transformer? sim, sim, sim. Estavas a falar disso e eu lembrei-me de dois exemplos. Um primeiro é que nós, há uns anos, num bairro em Lisboa, na Amadora, os jovens identificaram que o problema que eles queriam resolver, e eu há bocadinho disse, é que existem pouquíssimos dadores de medula óssea africanos e tinham um tio que precisava de um dador compatível, não conseguiam mobilizar as famílias. E o passo seguinte foi: como é que com o hip-hop vocês podem resolver esse problema que vocês identificaram, esta lógica de empoderar, não é? Muito simples, eles criaram um espetáculo de hip-hop em que eles atuaram, convidaram grupos influentes para irem atuar também, mobilizaram uma carrinha de recolha de medula óssea para estar à porta do evento, e o custo de inscrição para nós irmos assistir ao evento era inscrevermos no Registro Nacional de Dadores de Medula Óssea. E conseguiram recolher 232 novas pessoas para o registro. Ou seja, eles conseguiram mobilizar as famílias, a comunidade do bairro, as pessoas da freguesia, porque queriam muito ir vê-los no espetáculo e com isso contribuíram para minimizar um problema de saúde em Portugal. E isto é criar rede também, não é? As pessoas passaram a saber quem é que eles eram, o que é que eles estavam a fazer. E um outro exemplo mais recente que estavas a falar, eu me lembrei, nós tínhamos um grupo de jovens com uma atividade que se chamava Sobrevivência, que era de uma mentora que é escoteira,
E pronto, eles trabalharam a lógica a temática do abandono animal e, portanto, associaram-se a um canil, portanto, a uma associação de recolha de animais de rua, passaram um dia a esta associação, recolheram ração e comida na escola, portanto, mobilizaram toda a comunidade da escola para angariar ração para irem doar a esta associação, foram limpar a associação, e o giro é que depois alguns deles se candidataram para ser voluntários regulares desta associação, inclusive um deles chamou as famílias e adotaram um animal. Portanto, esta coisa de eu quero resolver este problema, eu vou trazer a comunidade da minha escola e alertar a comunidade para este problema que está a acontecer e nós temos que todos comunidad del problema que está ocurriendo y vamos a provocar que todos seamos parte de la solución. E, portanto, isto é mudar o sistema. Perfeito. Isto é mudar o sistema. Era só Incluso involucrando a mi mas familia. entretanto já juntamos este batalhão de pessoas para que adopte a un animal, por lo que era un problema, pero unimos a este batallón de personas que nos ayudó a Que a gente combatir vai este problema te ahí. pedir uma resposta, infelizmente, curta, porque a gente só tem Sim. mais um minuto, mas é muito interessante. Qual foi o seu maior desafio na promoção da colaboração intergeracional, né, entre diferentes gerações? E como que esse modelo, né, do Transformers pode ser usado em outros grupos etários em risco de exclusão? Olha, já está a ser usado, para ser muito rápido. Nós criamos há 2 anos o Reformers, que é um projeto para trabalhar com a população sénior, porque em Portugal cada vez há mais séniores isolados e, portanto, o que nós fazemos com esta população é exatamente igual, é perguntar a estes séniores o que é que eles gostavam de aprender antes de morrer e garantir que eles podem aprender o que quiserem na sua comunidade, porque nós acreditamos que não há idade para aprender e, portanto, a lógica é a mesma, é perguntar, arranjar estas pessoas na comunidade que estejam disponíveis para ensinar, e, portanto, é isto, é só perguntar às pessoas o que é que as faria sair de casa e garantir que elas podem fazer aquilo que elas mais gostavam de ter feito ou de ainda fazer. Portanto, acho que a resposta foi muito rápida, porque já está a acontecer. Maravilhoso. E para mais informações, está aqui compartilhado o link, né, o endereço do website do Movimento Transformers, www.movimentotransformers.org. Vai lá que vai ter mais informação. Infelizmente, preciso encerrar. Joana, muito obrigado. Adorei esse papo. A Obrigada gente eu. poderia continuar por muito tempo aqui conversando. E sucesso, né? Ainda mais sucesso no Movimento Transformers. E muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui conosco, né, para se conectarem e participarem dessa edição do Diálogos Ashoka. Só um lembrete, né, você pode ver este e qualquer outra edição do Diálogos Ashoka no canal do YouTube da Ashoka Espanha, @AshokaSpan, que é o mesmo endereço do usuário pro Instagram. Todo mês anunciaremos em nossas redes sociais o próximo diálogo. Não se esqueça que você também pode deixar mensagem nas redes sociais com temas que sejam interessantes para vocês, né? Além de perguntas para as pessoas entrevistadas. Muito obrigado e até mês que vem. Obrigada, um beijinho.